Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre plano de saúde para pet. Isso aí, você que tem um animal de estimação, você que gasta, né, investindo nesse amor, né? Eu sou dono de cachorro, o nosso entrevistado aqui hoje também tem mais de um, inclusive, então a gente vai ter uma conversa sobre vantagens e desvantagens de se ter um plano de saúde para o teu cão, para o teu gato, comparar com outras formas de proteger a saúde dele, sejam gastos diretos fora do plano de saúde, seja um seguro, né? E para isso a gente trouxe aqui o Pedro Svacina, que é CEO da Plamev. Eles são um plano de saúde para pets bastante crescente aí atualmente, com atuação diversificada geograficamente, para aprender, né? Nada melhor do que aprender com quem está fazendo isso há bastante tempo. Pedro, muito obrigado, cara, pela participação, e peço que se apresente aí para o nosso público, tanto a você quanto a Plamev, para a gente começar já a conversa. Claro, Fred, obrigado aí pelo convite, pela audiência. É um prazer estar aqui, dando voz aos pets. A nossa missão, a missão da Plamev é dar voz aos pets. Cada vez mais os pets têm uma importância na nossa casa, né? Antigamente os pets eram aqueles cães que ficavam ali do lado de fora para tomar conta da nossa casa, e eles foram aos pouquinhos entrando na nossa casa, ocupando o nosso sofá, a nossa cama, e hoje são grandes amigos e grandes companheiros e filhos, né? de muitos tutores. Uma curiosidade para você, para os seus ouvintes, para a sua audiência, que se chama tutor, porque pet não é coisa. E a Plamev é um plano de saúde, né, e de assistência pet, nascida lá em 2013, né, do sonho de um veterinário, que é nosso sócio até hoje, né, onde um tutor, ao levar o seu pet, não tinha condição de pagar pelo tratamento e optou pela eutanásia, que infelizmente é autorizado para os pets, e a pessoa poderia ter dado o tratamento, mas ele não tinha condição. E essa é a realidade. Enquanto os humanos têm o SUS, os pets não têm essa alternativa. Então, o plano de saúde veio para ajudar a pais e mães de pets a, na hora daquela dor, não precisar gastar 3, 4, 5 mil reais. E muitas vezes a pessoa não tem essa condição, né, Fred? A maioria da população brasileira não tem essa condição. Então, opta em sacrificar o pet, porque talvez muitas pessoas que têm cachorrinhos e gatinhos não ganham isso no ano, né? Então, imagina um pet atropelado ou um pet doente, e aí o plano de saúde vem ocupar esse espaço para que muitos tutores possam ter a vida dos seus cachorrinhos e gatinhos alongadas. E, como os humanos, quanto mais você cuidar e tratar preventivamente dos pets, mais tempo eles vivem. Obrigado. Você já estabeleceu uma boa fundação aí, né? Você já colocou a importância de cuidar da saúde dos pets. Eu acho que eu que sou dono, né, e amante de cães, você também que é, Tutor, imagino que a você é maioria das pessoas... tutor. Isso, tutor, perdão. Já me ensinou que não se deve falar dono. Estou sendo ensinado o tempo todo também pelos meus filhos, né, de mau uso de algumas palavras, sempre tentando, aprendendo, conto com a paciência daqueles que Mas é convivem com amor, comigo. Fred, você faz com amor, né? Então, mas o princípio, né? A gente fala e é muito comum, né? Eu já estou há 4 anos nesse segmento, antes eu era de outro mercado, e eu também fui aprendendo. Como o vira-lata. Você não pode falar vira-lata, é SRD, sem raça definida, Ai, pronto. Eu vou tomar né? nota Não aqui. se, não se fala vira-lata, porque é pejorativo, né? Então, Aham. se fala SRD, sem raça Legal. definida, e que é a maioria dos pets no Brasil. Legal. SRD. Vou até anotar aqui. Legal. Pedro, e você estabeleceu uma coisa importante, que é, pô, obviamente que animais cuja saúde é bem cuidada têm não só uma qualidade de vida melhor, como uma expectativa de vida maior, que eu acho que é o objetivo dos tutores que nos ouvem aqui agora. Você estabeleceu uma coisa importante também, que é teu sócio fundador, ou sócio fundador da Plamev, é um veterinário que criou a empresa de planos de saúde para pets por força da experiência, né, de ter visto
alguém que queria, mas não tinha condição de arcar com o custo de cuidar, de cuidar da saúde de um pet, infelizmente, ter que sacrificá-lo, né? E eu acho que é importante estabelecer algumas coisas básicas aqui, né? Você já começou a jogar alguns números aí, nós estamos num podcast aqui de finanças pessoais, a gente sempre gosta de algumas ordens de grandeza, números. Você falou de procedimentos veterinários que custam 3, 4 mil reais e que muitas vezes, né, quem compra um filhotinho e ali sem o Não tem devido ideia. planejamento, não tem ideia, né? Então, eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo já começassem a pensar nisso. Olha, cara, você gosta, você achou bonito, você se empolgou, o teu filho se empolgou, você quer, né, dar a ele esse prazer. Ó, primeira coisa, né, vamos colocar na conta aí se isso cabe realmente no teu orçamento e não. E aí eu queria já encaixar a pergunta de como é que o plano de saúde pode amenizar ou pode, vamos dizer assim, tornar possível, né, esse sonho de ter um pet dentro de casa, dando a Claro. ele o devido tratamento. Perfeito, perfeito. É muito importante a gente ter essa relação. O pet não escolheu estar na sua casa, como o seu filho não escolhe nascer. Só que um filho humano, ele tem o SUS, né? Então você tem uma alternativa. E o pet você não tem essa alternativa, você só tem o sistema particular, né? E um pet que tenha a sua saúde plena, sem nenhum tipo de desafio, ou seja, um filhote, maior índice, né, de internação de pet, tá? É no carnaval, bem próximo ao carnaval, bem próximo ao Natal, né, Dia das Crianças, porque as pessoas, nas festas, acontece algumas coisas, barulho e tal, né? Então isso pode acontecer. E no Natal e no Dia das Crianças, muitos pets são. As crianças ganham os pets e as pessoas deixam cair o pet. O pet engole um objeto. E isso tudo gera um custo para o tutor que ele não está preparado. Um pet, então, que não tem nenhum problema, nem de queda, nem de atropelamento, nem de alguma doença que ele venha adquirir, você vai gastar no mínimo R$ 1.500 no ano, entre vacinas, consultas e exames. Tá? Isso no mínimo. Ah, Pedro, mas se for ali num consultório popular e tal, talvez você vai gastar um pouco menos, mas mas eu só vou dar a vacina contra a raiva, às vezes tem no posto de saúde, aí é melhor você não ter o pet, porque ele não pediu para estar lá na sua casa, né? Então você tem que dar todas as vacinas, são 3 vacinas V10, tem a vacina da gripe, e você tem que fazer pelo menos 2 a 3 consultas. Para quem tem filhos humanos, sabem, no primeiro ano, todo mês você leva no pediatra, e o pet você tem que levar pelo menos 2 vezes a 3 vezes no primeiro ano. E depois que ele faz 4 anos, você tem também que levar 2 a 3 vezes. O pet não fala, então você precisa fazer exames para identificar um câncer no início, para identificar um problema. E é só fazendo exame de sangue, ultrassonografia, que você vai conseguir fazer isso, que são os tradicionais check-ups. Check-ups para o humano já é um pouco comum, né? A gente, não, tem que fazer uma vez por ano, depois dos 60, 2 vezes por ano, 70, 2 vezes por ano. Se você já tem uma doença pré-existente, nós humanos, a gente tem que fazer com muita frequência, dependendo da doença, né? A gente tem que fazer o check-up para ver se essa doença está crescendo ou não. Por que os pets a gente não faz isso? Falta de consciência. Então, o plano, ele traz uma consciência. A partir do momento, Fred, que o cliente está pagando ali R$ 9,90, R$ 30, dependendo do plano, ele está pagando, aí ele gera aquilo na cabeça dele. Eu estou pagando, eu vou levar. Bingo, a Plamev está conseguindo cumprir o objetivo dela, que é, já que eu estou pagando, eu vou levar. Legal, é um pouco da nossa cultura. E está tudo bem, porque aí você vai levar e vai proporcionar que o seu pet viva mais. Um pet bem cuidado, ele vive até 3 anos mais, se ele não tiver nenhuma doença, ok? 80%, esse dado é importante, 80% dos pets que morrem hoje foi por falta de prevenção. 80%. Então, tutores, papai, mamãe de pet, você precisa levar o pet regularmente ao veterinário. E não ter um plano de saúde te gera aquela sensação de que você vai gastar. No plano de saúde, você vai pagar um valor fixo, é como se você tivesse uma assinatura do Netflix, né? Não, para comer pizza e tomar cerveja, tudo bem, mas para o meu pet, não.
tem alguma coisa errada nessa dinâmica, sabe, Fred? Então, no momento que eu escolhi, eu abri, por exemplo, eu estou com uma filhotinha, eu comentei aqui antes no backstage com você, né? Eu estou com o Dom, que tem 8 anos, e eu tenho a Ioiô, que tem 6 meses, 7 meses agora. Eu tirei todos os tapetes da minha casa. Eles estão todos enrolados no meu escritório. Por quê? Porque até 1 ano e meio eu sei que eu vou ter o desafio dela acertar onde ela vai fazer xixi, né? Agora, uma coisa que a gente não pode errar, viu? Outra dica aí para a sua audiência. A gente não pode humanizar o pet. O pet, ele é um canino ou é um gato, é um felino. Então, nós temos que respeitar esse espaço deles. Humanizar o pet, ele não consegue entender. Ele não consegue entender. E aí ele age e faz coisas erradas e o tutor não consegue compreender, né? Do outro lado. Então, a gente precisa ter, e aí tem várias pessoas que ensinam isso de graça na internet, né? Como fazer, acertar o xixi e cocô, e você vai ver que todos os grandes educadores de pet, eles te ensinam, não humanizem o pet. Você pode amar o seu pet como um filho, mas ele jamais vai ter a capacidade intelectual de um humano. Então, você não pode tratá-lo como um humano. Então, ter um pet é ter um filho. Você precisa ter isso na sua planilha orçamentária. E o plano de saúde, ou assistência pet, vai te ajudar a não ter uma surpresa. Porque, olha, como nós humanos, a certeza que a gente tem é que eles vão ficar doentes. Não tem jeito. Seja numa gripe, seja engolindo alguma coisa, ou seja com a idade chegando. Entende? E aí a despesa vem. E aí Exatamente. as Eu pessoas posso. vão se endividar para cuidar do pet, imagina, é uma coisa ruim, Isso. né? Aí a gente chega no ponto que eu queria chegar. Você deu números aí interessantes, né? Você falou que, pô, um cachorro que não dá problema, você gasta R$ 1.500 por ano, né? Mas eu sou dono de cachorro, por exemplo. Vou falar Isso um no pouco mais início de da cachorro. idade, até o terceiro ano, depois é muito maior a projeção, Isso, tá? então, é isso que eu ia falar. Eu tenho uma cadela de 8 anos, né? E a Muito gente maior. já teve que fazer cirurgia, né? E isso que eu ia falar, assim, além dos outros gastos, né? É banho, é tosa, é ração, e por aí vai. Exato. Então, é preciso incorporar isso no orçamento mesmo. E outra coisa que você falou que eu achei interessante, e é preciso pensar também, e eu acho que vale, né? Que é, estou pagando, vou levar. Acho que isso acontece no plano de saúde também do ser humano. Eu tenho esse problema, problema não, acho que essa situação ali com alguns membros Uhum. familiares de mais idade que não tem vamos dizer assim, trânsito com hospitais e médicos, que passaram a frequentar e fazer, né, mais check-ups depois que realmente contavam com um plano de saúde melhor, até que como uma forma meio que inconsciente de justificar o gasto, que eu achei uma coisa muito Mas ela interessante, que é acaba levando para um objetivo bom, que é o quê? É você dispensar para o prevenção. animal a atenção que ele realmente necessita, né? E que se você tivesse que fazer o gasto avulso, né, aquele gasto eventual ali, talvez você acabasse evitando de fazer uma prevenção e agravando um problema que podia ser muito mais simples. Não é isso que você quer dizer? Perfeito. Vou dar um exemplo. A Yolanda tem 7 meses agora. Ela tinha 6 meses agora, no mês passado. Ela começou a espirrar. E espirrava e saía muito catarro. Eu levei ela no veterinário na mesma hora, eu não pensei 2 vezes. Quem tem plano de saúde leva em até 1 hora. Quem não tem plano de saúde chega a esperar 7 dias. E aí pode ser tarde demais. A gente fez uma pesquisa para os nossos clientes. Então, como eu tenho plano de saúde, vou levar logo. Está pago, eu não vou ter uma despesa. Se eu tivesse pago, ela fez uma consulta, ela fez um raio-x e aí tem os remédios. A consulta foi R$ 190, aonde eu levo. Eu não paguei, né? É o plano de saúde, mas R$ 190. E R$ 250 o raio-x, fora os remédios. Então, nós estamos falando de. Eu poderia ter tido uma surpresa, mas a classe A, a classe B ainda tem o cartão de crédito. Então, o pior, Fred, é que a pessoa pode se endividar, porque ela não conseguiu se organizar para pagar lá uma prestação, às vezes de 90 ou R$ 100. Mas tem dinheiro para comer uma pizza e fazer o Netflix. Então, é uma questão de se organizar, porque se você escolher o teu pet, no seu exemplo, a Beta, né? Desculpa, não sei se podia falar, mas a Beta, que tem a sua pastora alemã, tem 8 anos, ela tem 56 anos humanos, Isso. tá? Então, tem que se multiplicar por 7, ela tem que ir 2 vezes por ano no veterinário.
Um humano com 56 vai uma vez, correto? Para fazer check-up. Ela tem que ir duas. Por quê? Porque se começar a crescer um câncer, você vai pegar no exame ou de sangue ou na ultrassonografia. E se você não tem o plano de saúde, o veterinário diz para você, muitos tutores acham que o veterinário está querendo ganhar dinheiro com ele. E, pelo contrário, o veterinário quer que o pet dela viva mais. Né? Então, essa mudança cultural, a gente mudou. O pet ficava lá fora, botou ele dentro de casa, botou ele dentro da nossa cama. Então, a gente precisa agora fazer essa mudança também na saúde dele. Isso, Né? vamos ser coerentes, né? A gente valorizou os pets, na nossa convivência, vamos valorizar o tratamento e a atenção dispensada à saúde, à prevenção. Adorei, gostei muito. Como um E amante se de a pessoa cães. tem o cartão de crédito, Fred, ela vai se endividar. Esse é o Sim, pior, porque o cara sim, tem o cartão de crédito, ele vai fazer, sim. ele vai se embananar com 3, 4 mil reais, ele vai fazer, Então, entende? eu acho Aquele que que não tem condição nenhuma vai fazer pois, uma vaquinha, vai tentar arrumar, mas e quem tem ainda se endivida, cara. E pois tendo a é. opção do plano, sabe? Eu concordo, eu concordo. É quase que um seguro, né, que você faz para evitar gastos enormes, esporádicos, eventuais, não previstos. A gente sabe que o brasileiro tem uma dificuldade em se planejar financeiramente. Nesse sentido, o plano de saúde, seja para o humano, seja para o pet, ele pode ser para o pet, né, ele pode ser um elemento realmente estabilizador das despesas, né, que te auxilia a fazer essa previsão de E o gasto, mais né? legal, estimula a você cuidar. Porque Além como você disso. vai pagar todo mês, você estimula, sabe, eu vou levar lá para fazer isso, para fazer aquilo. E aí a nossa missão é cumprida. A gente quer aumentar. Nós temos nossa missão é aumentar em 3 anos o tempo de vida. E o nosso propósito é dar voz ao pet. Como que a gente dá voz ao pet, Fred? Através do nosso app. Né? Estou adiantando aqui para você o nosso aplicativo. Ele vai ser liberado a partir do mês que vem para qualquer tutor de pet. Tá? Não é só para quem tem o plano. Então, estou liberando a agenda do pet, estou liberando quando é a hora de vacinar, tem o que a gente chama lá dentro de pet educação. Então, tem conteúdos, livro, vídeo, tudo de graça para o tutor se informar e cuidar mais e melhor do pet dele. Entende? E a gente tem soluções a partir de R$ 9,90, Fred. Essa solução se chama Assistência Pet, SOS Pet. Né? E tem de R$ 9,90, tem de R$ 14,99. R$ 14,99 ele já tem lá um auxílio doenças graves. Deu um pepino, ele tem R$ 500 nesse auxílio doenças graves, que ele pode ali não se surpreender e ter esse dinheirinho ali para ser reembolsado. E tem os planos mais completos, vão até R$ 300, R$ 400. Né? Então, a depender da situação do seu pet mais idoso, muito provavelmente é melhor um plano mais completo, que é a certeza de uma internação. É a certeza. Ele não tem como ele não ir, só se for negligência do tutor. Sim, Né? sim, concordo. Meu cachorro já teve internado algumas vezes, cirurgia, como eu falei. Aproveito para te perguntar, então, os planos que vocês têm, você pode citá-los todos e dar Claro, detalhes sobre cada um, para aproveitar e dar a dimensão aí do que está coberto, o que não está coberto, qual que é a rede claro, credenciada, né? perfeito. Aonde que o A cara gente, pode levar o pet dele, se, né, o Fred, na veterinário de Plamev, preferência está ó, coberto, se tem reembolso, se tem tem, coparticipação, tem uma figura que o pessoal está acostumado no plano de sim, saúde ser humano. Dá os detalhes aí, por favor. Vai lá, Pedro. perfeito. Nós temos cobertura nacional e internacional, através da modalidade de reembolso. Na Plamev, quem escolhe a clínica é você. Quem sou eu para escolher o veterinário ou o pediatra que você vai levar o seu pet? Mas a gente trabalha fortemente para abrir redes credenciadas, porque a gente sabe que isso é mais legal. Você vai lá e não precisa gastar nada. Porque o modelo do reembolso você paga e a gente te reembolsa. E está tudo bem, porque às vezes você está acostumado com o veterinário e aquele veterinário não quer aceitar o plano por qualquer. É uma decisão dele como empreendedor. Tá? Ele pode aceitar a Plamev ou não. A gente tem mais de 1.200 clínicas no Brasil, mais de 3.000 veterinários credenciados. Então, nossa rede é grande. Mas, de novo, você escolhe aonde você quer levar o seu peludinho, né? Ou sua peludinha. A gente te dá essa opção, né, de fazer do jeito que você não precisa mudar a sua vida. O que você precisa é dar o máximo de amor e assistência ao seu pet. A gente tem o plano de assistência e tem o plano de saúde. Pedro, qual é a diferença? A assistência são serviços mais baratinhos, que tem ali
desde da cremação do PET a um auxílio doenças graves. Tá? Então, se tem ali um valor de 500 até R$ 1.000 coberto, são de R$ 9,90 até R$ 24,99. Esse é o plano de assistência. E a gente tem o plano de saúde, que começa com R$ 27,99 vai até R$ 300. Qual é a diferença da assistência para o plano? É que o plano, a gente cobre consultas, vacinas, cirurgias, a gente tem cirurgia de catarata, a gente tem todas as vacinas. Eu tenho vacina da leishmaniose. A prevenção é o caminho, né? Como para nós humanos, quanto mais a gente prevenir, melhor. E o plano, de novo, aquela mensalidadezinha que tem para todos os bolsos, né? Então, tem gente, eu não posso agora, R$ 9,90 é uma latinha de cerveja, né? Então, assim, Pedro, mas R$ 9,90 não cobre tanta coisa, mas eu cobre lá uma consulta, tem lá, se o pet falecer, tem o auxílio, tem a cremação. Então, assim, já é pelo menos um exercício para você começar a pensar. Não, eu preciso cuidar. Vai buscar, em Belo Horizonte, por exemplo, eu sei que tem 2 clínicas populares. No Rio de Janeiro tem uma. Talvez você tenha que se deslocar muito lugar. Não tem problema. O que a gente quer, Fred, é que os tutores tenham consciência. Por isso, a gente está liberando nosso aplicativo inteiramente grátis para todos os tutores, para que eles tenham a informação, porque através da informação a gente já tem muitas possibilidades de cura. Tá? Muitas possibilidades. Vamos ter o plano, vai ser muito mais barato para quem pode pagar um plano completo, para quem pode um plano intermediário. No nosso site tem todas as opções. Nosso WhatsApp, você tem especialistas em PET, dúvidas técnicas, inclusive, veterinários que dão suporte para tirar dúvida. No nosso sistema, que é o SOS PET, que é a partir de R$ 9,90, você tem teleorientação, telemedicina com o veterinário, 24 horas por dia, incluída, a partir de R$ 9,90. Pois é. Como é que funciona essa telemedicina? Assim, quando é que ela é indicada? Para que caso específico? Quando é que ela é a melhor solução? Porque Fred, você não liga para o veterinário? Humano, você não né, liga. Então, mas você não liga para o pediatra? Você tem, né, você tem filho. Sim. Você liga para o pediatra, você perguntava para ele, o que eu faço? Não é? Tá. E ele diz, faz isso, faz isso, faz isso. Ou ele diz, leva para o hospital. Não era isso que ele fazia? Sim. É exatamente isso. Ok. Pedro, é uma emergência. Nós não é o bombeiro, não é o 90 lá do bombeiro, não é. Então vai ligar e vai agendar com um veterinário. Meia hora depois, 30 minutos, 1 hora depois. Se for uma emergência, não é o caso. Tá? Uma emergência vai direto para a clínica veterinária. Mas quem hoje já teve um atendimento com o veterinário e se conectou ao veterinário, se o seu pet vomita, pelo menos eu tiro foto, eu mando para o meu veterinário dos meus filhos, né? Aí ele olha, ela fala, vê se vai vomitar, compra esse remedinho e tal. Então já faz um primeiro atendimento. Se ela não conhece o pet, é natural que ela dê uma orientação básica e oriente que leve para o veterinário. Mas o SOS Pet, ele inclui uma consulta. Então, está incluído, é R$ 9,90. Uma consulta, gente, numa cidade grande é R$ 150. De 100 a R$ 200, a depender de onde você leva. Então, assim, no meu bairro é R$ 60. Ou você está no interior, ou você está numa área mais classe C e D, e está tudo bem. Mas mesmo assim, é R$ 9,90, não é 60. Né? Tá. E no reembolso, Pedro, como é que funciona o reembolso, caso o cara queira levar numa clínica não credenciada, o veterinário dele não faz parte do plano? Uma consulta eu chego a reembolsar R$ 200, dependendo do plano que você está. Ou seja, e é valor super fácil. Não, a gente reembolsa, super legal o reembolso. Como é que faz, Pedro? Através do nosso aplicativo, você tira a foto da nota fiscal e manda para a gente, e em até 7 dias o dinheiro está depositado na sua conta. Ótimo. Integral, vocês adotam. Deposita na conta mesmo da pessoa. Legal. E tem a figura da coparticipação também, como tem no plano de saúde para alguns exames mais caros, mais especializados, alguns procedimentos mais específicos ou não? Não, a gente cobre tudo. O que a gente tem por exemplo, se o plano não cobre castração, tem plano que não cobre castração. Meu plano é mais barato. Por exemplo, eu pago R$ 27,90. Não cobre castração nem limpeza de tártaro, por exemplo. Você pode comprar
muito mais barato do que se você comprasse direto do médico veterinário. Você vai lá e compra no nosso aplicativo, paga em até 10 vezes ou 12 vezes, se eu não me engano, e e faz a castração do seu pet. Ou Então, seja, você ainda tem a possibilidade de pagar parcelado um procedimento que você iria pagar mil e poucos reais, você vai pagar muito mais barato através do nosso aplicativo. Porque a gente leva volume para o veterinário também, né? Então, o sim. veterinário, ele negocia com a gente uma tabela mais agressiva porque a gente tem volume, a gente manda muitos clientes para ele, né? Então, ele Uhum. acaba... É um ecossistema positivo, né? A gente tem... A gente fala, nós temos vários clientes. O tutor, o pet, o veterinário é o nosso cliente, porque eu preciso que ele esteja encantado para te atender, sabe, Fred? Quando você chegar lá com a Beta, eu não quero que ele te atenda diferente do que se você fosse no particular. Então, para isso, a gente tem um trabalho. Se você tiver algum veterinário nos ouvindo, conheça a Plamev. A gente tem um trabalho de reconhecimento aos veterinários, programas de incentivo para que os veterinários fiquem motivados e felizes. Nós não queremos e não vamos nos posicionar nunca como uma ameaça para o veterinário. Nós estamos aqui para somar, para fazer com que mais tutores vão até as clínicas veterinárias e cuidem mais dos seus pets. Nós temos mais de 100 milhões de cachorros e gatos no Brasil. São mais de 100 milhões. Tá? Tem mais cachorrinho e gatinho do que criança, Fred. Sim, Entende? sim. Não, cara, Sem ter uma rede pública para atendê-los. Entende? sim. Não, a minha pergunta é mais no sentido de tentar entender, Uhum. porque a gente conversou com alguns veterinários também, né? E no setor de plano de saúde do ser humano, a gente sabe que se você for querer ser atendido por um plano, a consulta é para daqui a 3 semanas. Se você for pagar no particular, que é obviamente Uhum. muito mais caro, né? Você consegue, às vezes, uma disponibilidade mais cedo, né? Então, as pessoas ficam um pouco desconfiadas, eu acho, né? Se realmente, né, é um arranjo que vai agregar mesmo todo esse valor, ou se ele, Uhum. como você falou, né, é, o veterinário vai acabar se respondendo a esse arranjo com alguns procedimentos ali de precaução. Então, era esse o objetivo da pergunta, mas Fred, pelo... se ele aceitou a tabela que a gente negociou com ele, não tem muito motivo para ele fazer isso, porque aí é um tiro no próprio pé, né? Porque aí a gente vai acabar descredenciando a clínica dele e indo para outra, porque a gente Legal. não quer que tenha um atendimento ruim, tá? E os nossos clientes avaliam como é que foi o Entendi. atendimento, como é que não foi. Tipo Uber, né? Ele vai lá e dá uma pontuação para que a gente. E essa pontuação gera bônus para a própria clínica. Então a gente cria esse ecossistema, porque hoje milhões de pets não são atendidos. Então, o plano de saúde ele é bom para todo mundo. Ele é bom para o tutor, ele é bom para a clínica, né? E o melhor, ele é maravilhoso para os pets, porque Sim. eles vão viver mais, né? Então, e sem sofrer. Você vai pegar uma doença no início, vai poder tirar aquele tumor no início, né? Quando vai ver, está tudo tomado lá dentro, né? Então, assim, a possibilidade de fazer com que o pet não sofra é a nossa missão, Tá. né? Acho que é. Gostei do que você falou aí de ampliar o mercado, realmente, né? Você barateia, você dá eficiência, você permite o aumento da escala, do volume, né? Você passa a ganhar muitas vezes com mais volume e um preço mais acessível. O Brasil é um país pobre e essas Uhum. soluções são muito bem-vindas. Gostei também do que você falou da história quando não está coberto no plano, ainda assim, a Plamev cuida de negociar muitas vezes um preço vantajoso em comparação àquilo que seria pago em base individual ali na relação, né, do E às vezes tutor o com... tutor usa até para negociar isso na clínica, nem fecha com a gente. Mas o Aham. importante é ele fazer, ele cuidar do pet dele. Então, a gente está tudo bem, desde que ele cuide do pet. Se ele leva o pet dele ao veterinário, nossa missão está cumprida, Sim, sim. entende? Que aí o Não, veterinário vai legal. fazer o papel que é dele, né? Eu não sei, o meu aplicativo, o meu plano não cuida do pet, quem cuida é o veterinário, Sim. né? Ele A que gente, estudou para isso. a gente tem um podcast antigo, que não vou me lembrar do número, sobre telemedicina, onde a conversa foi mais ou menos nessa linha, onde falava-se de aumento de penetração, falava-se do poder da telemedicina alcançar locais que sequer uma boa clínica veterinária existe, né, onde pequenas Foi cidades ali. liberado, né? Foi liberado. Antes você não era permitido a telemedicina, era só a Exatamente. teleorientação.
Ela tem poucos Exatamente. meses. E da mesma forma que vocês, eles também cuidaram de criar uma rede e de negociar tabelas e preços, muitas vezes, que são vantajosos para os segurados, para os detentores dos planos. Eu acho que está funcionando da mesma forma aqui. Então, acho que está bem em linha. Cara, minha última pergunta, meu tempo está começando a me apertar aqui. Tá bom. Vocês estão passando a distribuir o produto de vocês também através de parceiros, né? Corretora de seguros, Sim. através da Oi também. Muda alguma coisa quando esse produto é vendido através de parceiro versus vocês? Não, pelo contrário. Aqui, Fred, nosso objetivo é poder chegar em todas as casas. E a gente só consegue chegar em todas as casas, todos os brasileiros, com capilaridade. O que é capilaridade? É estar em todos os lugares. Os corretores já têm uma função importantíssima nacional, né? Já falam para renovar o seguro do seu carro, já falam para fazer o seguro da sua casa, seguro de vida. Então, nada mais comum do que ele incluir o PET, né? E a Oi é uma grande possibilidade através do portal da Oi, todos os clientes da Oi têm acesso. Então, assim, várias possibilidades para que o tutor tenha a possibilidade. O maior desafio hoje, Fred, não é só para o business. O mais importante é que os pets vão poder ter o tratamento que eles merecem, que eles precisam, né? Então, essa é a grande missão. Mesmo, de novo, o cliente às vezes conversa com a gente e não compra, mas ele fica com a cabeça de dizer, eu preciso cuidar mais e melhor do meu pet. E aí, na hora que ele tiver R$ 3.000 para pagar, sabe o que ele faz? Ele paga e depois liga para a gente e acaba comprando o plano. Tá tudo bem, a gente está aqui, a gente vai querer ele antes ou depois. Não tem esse problema. O mais importante é que ele cuide do pet dele. Se ele quiser pagar no particular e continuar tendo despesas altas, não tem problema. Se ele quiser economizar, sem dúvida nenhuma, é para levar o plano. E diferente de nós humanos, que a gente não quer cirurgia, a gente não quer, né? Concorda? A gente não quer fazer nada disso. O pet precisa. Ele é uma eterna criança, você precisa levar ele 2 a 3 vezes. O seu pet tem 56 anos, então 2 vezes você tem que levar e tem que fazer exame de sangue e tem que fazer a ultra. Aí você fez, doutor, mas fiz tem 6 meses. E se tiver um câncer crescendo aí dentro? Você não sabe, entende? É só o pet apalpando, desculpa, o veterinário apalpando, fazendo os exames, né? Que ele vai conseguir resolver, não vai ser a gente. Eu sou economista, eu sou administrador e marqueteiro, então assim não tem jeito. A gente, por mais que a gente tenha noção, a gente vai olhar e, de novo, eu falei isso no início da nossa entrevista. Quem não tem plano demora de 3 a 8 dias para levar o pet que está amuado. Quem tem plano leva em 1 hora, em média. Ele não pensa, ele não pensa. É como a gente, a criança está... Lembra? Você tem plano de saúde humana. Teu filho estava... Você não fazia, você pegava e levava para o hospital. Porque você não tinha despesa, você ia levar, né? Então, por que não dar esse direito e essa chance para os pets? E muitos pets são salvos por causa do plano de saúde. Como os pets salvaram muitas pessoas durante a pandemia, né? Preenchendo os lares, pena que o nosso tempo acabou, mas assim, tem muito tema gostoso para falar de pet. Então, cuide dos seus pets, eles merecem. É isso aí, cara. Obrigadão, valeu o testemunho, valeu as informações. A gente vai complementar o que não foi possível conversar aqui no áudio, no post escrito, colocar mais detalhes, preços, tabelas, quer dizer, questões de cobertura, Isso, abrangência, nosso site também está à colocar disposição de link para o vocês, site da de sua vocês aí, audiência. tudo isso vai estar disponível. Baixar o nosso aplicativo é muito legal. Tem tudo lá para o seu pet. E aí também, se não gostar, manda, melhora isso, bota isso. A gente está super aberto. Quem montou foram tutores de pet. A gente montou ouvindo pai e mãe de pet. Tranquilo, maravilha. Obrigadão, Pedro. Um abraço. Fred, prazer em conhecê-lo. E para toda a audiência, muito obrigado. E vamos cuidar dos pets para eles viverem mais e melhor. Tá bom? É isso aí. Show de bola. Um abração. Obrigado. Tchau, tchau. Sucesso.